Bom dia novamente, espero que todos estejam bem, né? E obrigado aí pela presença de vocês. O nosso primeiro webinar para a gente falar um pouquinho sobre Freshworks, né? Eu trouxe aqui uma presença ilustre, Leonardo Nascimento, né? O Leonardo ele faz parte do time da Freshworks e está aqui com a gente hoje. Léo, obrigado pela presença, obrigado pela parceria e se apresenta aí, Léo. Bom, pessoal, bom dia. É um prazer enorme estar aqui junto com a Populous hoje para falar um pouquinho sobre Freshworks, Fresh Service. A gente quer fazer um papo bem bacana aqui para todo mundo. Eu sou Leonardo Nascimento, né, como o Matheus comentou. Eu sou gerente de canais, gerente de vendas aqui na Freshworks Brasil. E a gente está iniciando aí essa parceria, né, já começou junto com a Populous aqui, mas a gente está fortificando aí as vias para levar para vocês aí o melhor da central de serviços que a gente tem aqui dentro da Freshworks. Vamos lá, pessoal. Só compartilhar um pouquinho aqui com vocês da agenda do nosso webinar hoje, tá? Eu prometo ser rápido e direto aqui, mas que seja um webinar com bastante conteúdo para todo mundo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a Freshworks, né? Como primeiro tópico aqui. Depois, um pouquinho dos principais desafios aí de 2022 e olhando também para o futuro, né? Dos líderes de TI, das pessoas que trabalham aí na área de IT Services também. Depois um pouquinho de uma visão geral aí da nossa central de serviços, né? Como que a gente auxilia dentro desse processo de empoderar também os profissionais de tecnologia utilizando a solução correta no ambiente. Uma demo que o Matheus vai nos fazer aqui, né? Uma demo trazendo um pouco da solução para vocês e, na sequência, perguntas e respostas. Então, fiquem super à vontade aí de colocando, inclusive, já no chat o que vocês tiverem de dúvidas, que a gente já vai mantendo comunicação aqui com vocês também e vai enriquecendo também a apresentação, ok? Legal. Então, pessoal, falando um pouquinho aqui de Freshworks para vocês, a Freshworks ela foi fundada em 2010, tá? Ela surgiu como uma startup, tendo investimentos aí do Google lá atrás, né? E hoje a Freshworks já possui aí mais de 5 mil colaboradores, tá? Espalhados aí por todo o mundo, né? Inclusive com presença forte e se consolidando muito aqui em América Latina, especialmente no Brasil. Tá, com bastante investimento sendo feito através dos nossos canais também, como a Populous, né, que tem iniciado essa parceria forte junto com a gente. A Freshworks hoje já possui um revenue grande aí de aproximadamente 500 milhões aí de dólares por ano, tem crescido aí mais de 37%, isso mostra a grandeza da companhia junto com as soluções, muito vinculado com o crescimento de clientes que a gente tem na nossa base, tá? Então, hoje a gente tem aí, globalmente falando, mais de 58 mil clientes espalhados aí por todo o mundo, inclusive uma grande parcela aqui em América Latina e Brasil, tá? Então, a gente já tem bastante coisa acontecendo aqui na região e um dos pontos super importantes aqui dentro desse processo de uma empresa relativamente nova, a gente tem aí um reconhecimento já em alguns peer reviews, né, nos 3 maiores peer reviews, que são avaliações dos próprios clientes e reconhecimento, inclusive, nos quadrantes mágicos do Gartner, tá? Então, a gente tem aí uma base bem interessante para compartilhar com todo mundo. E aí, comentando um pouquinho de como que a Freshworks ela traz essa estrutura, né, de soluções para o mercado, nós temos 2 divisões aqui. Nós temos divisões com soluções focadas na experiência do customer, né, que é a famosa Customer Experience, que a gente percebe cada vez mais o mercado endereçado para essa frente, né? As companhias cada vez mais têm se preocupado em manter a satisfação do cliente final, do usuário final ali em alta, justamente porque isso engloba N fatores como impacto direto dentro do faturamento das companhias. E para isso a gente tem algumas soluções que a gente desenha aqui de Customer Experience,
focando muito na questão de omnichannel, focando muito na questão de sucesso desse usuário final. Vou dar um exemplo claro aqui. Então, quando eu quero ser atendido por uma companhia, eu sendo cliente dessa companhia, eu quero falar via WhatsApp, eu quero falar via as mídias sociais e eu quero ter o mesmo nível de atendimento em todas elas, com todo um histórico em cima desse meu atendimento e, obviamente, uma resolução rápida em cima das minhas demandas. Então, o Freshdesk, que é a nossa solução de Customer Experience, apoia muito nesse fator. Tá? Temos também toda a parte de sales, para a parte de CRM, né? Controlar ali a jornada desse cliente dentro da minha companhia, a parte de marketing, geração de leads, organização dos leads, e temos a camada que nós vamos focar hoje, que é a parte de Employee Solutions, né? A gente costuma dizer que o Employee X é tão importante quanto o Customer X, né? Isso é muito relevante, porque se eu tenho funcionários, colaboradores satisfeitos, eu tenho clientes satisfeitos, consequentemente, tá? E para isso nós temos aí a nossa central de serviços, que nós chamamos de Fresh Service, tá? Que vai nos apoiar na jornada da satisfação do colaborador, tanto colaborador que está ali como um agente de atendimento, como o time de gestão e como o colaborador usuário final que demanda dos serviços de TI dentro das companhias, tá? E aqui a gente abre o leque não só para IT, mas também para outras vertentes, outras frentes dentro da companhia, como RH, contabilidade, compras, financeiro, entre outros departamentos. E também a parte de HR Management, que é a parte de RH. Tudo isso nós temos aí consolidado com a nossa plataforma Freshworks, que vai fazer a gestão dessas duas lacunas que a gente trouxe aqui. E você tocou num ponto muito importante, Léo, sobre a ferramenta, que normalmente nós focamos muito TI. Poxa, como é que eu consigo melhorar a experiência da TI? Óbvio que o nosso foco também sempre vai ser a TI, mas a TI apoiando o negócio. Então, quando a gente fala da TI apoiando o negócio, como eu consigo criar um canal integrado, um único canal, né, que é o que a gente fala do Omnichannel, para eu integrar todas essas áreas, TI, gestão de pessoas, financeiro, comercial, para quê? Para que eu tenha uma sinergia maior e consiga automatizar processos entre essas camadas. Então, poxa, uma solicitação que é o que a gente vai falar mais à frente, uma solicitação que parte, por exemplo, do gestão de pessoas, que nós conseguimos criar uma automação, eu consigo fazer uma integração com o meu ambiente em cloud para criar um usuário, para provisionar alguma aplicação ou algum recurso para que esse colaborador ele utilize sem necessitar de um analista ali para executar todas essas ações. Isso é extremamente importante, que é o que a gente vai começar a pegar muito gancho de automatização, né? E quando nós falamos de gerenciamento também desses serviços, seja serviço SaaS, enfim, nós conseguimos integrar tudo isso dentro deste portal, né? Dessa camada unificada, não só para TI, mas eu consigo também trazer para negócios, consigo trazer para gestão de pessoas e outras áreas também dentro da organização. Perfeito, Matheus. Acho que o que menos os colaboradores querem e a gente como usuário também é ter N portais para acessar, Perfeito. né? A gente quer um único local para que a partir dali eu tenha acesso a toda a companhia, a todos os departamentos e dali eu faça as minhas solicitações e eu tenha uma resolução em curto prazo. Então, é exatamente nisso, né? E pegando esse gancho que a gente consegue ajudar na integração da TI alinhada, obviamente, com o negócio, e a gente vai falar bastante sobre isso nas próximas slides aqui. Show. E aí, trazendo para vocês só um pouquinho dos nossos reconhecimentos, né? Como eu disse, nós somos aí líder nos 3 principais e 3 maiores sites de avaliações por clientes. Isso é uma honra e um orgulho muito grande para a Freshworks, justamente porque o cliente, não existe ninguém melhor do que o cliente para avaliar a nossa solução, porque é quem está ali no dia a dia, é quem efetivamente utiliza a solução e que tem as dores de negócio. Isso mostra o quanto que a gente tem apoiado os nossos clientes nessa transformação digital, né, que é tão falada e tem sido tão praticada aí pelas companhias. No Gartner também nós temos aí, estamos reconhecidos aí em 4 relatórios do quadrante mágico do Gartner, inclusive de ITSM, e hoje a Fresh ela já é uma empresa pública. Eu falei que ela nasceu ali como
uma startup, né, em 2010, e hoje nós somos uma empresa pública com ações aí na Bolsa de Nova York, tendo aí todo o investimento dos sócios e acionistas da companhia, ok? Legal, pessoal. Então, isso daqui é um pouquinho da Fresh. Vamos descer um pouquinho mais agora para a questão dos principais desafios aí dos IT leaders, né? Ou de quem está à frente das operações de TI das companhias. De novo, né? Aqui a gente pode abranger outras áreas dentro da companhia que não seja tecnologia, que não seja TI. Mas, com certeza, um dos a nossa principal porta de entrada nas companhias é por TI, e depois isso acaba naturalmente sendo ampliado para as outras áreas, como a gente trouxe aqui. Tá? O que a gente trouxe aqui de preocupações, né, baseado aí em pesquisas da Harvard, em relação às preocupações aí dos líderes de tecnologia, né? O primeiro ponto é a questão de produtividade dos agentes, das pessoas que estão ali à frente do negócio para poder atender os colaboradores, né? Nós precisamos melhorar a produtividade desses agentes e, consequentemente, reter esses talentos. Existem pesquisas aí de mercado muito fortes que diz que se o colaborador não tem o material necessário, se ele não tem a tecnologia necessária para trabalhar, para entregar ali uma qualidade no seu trabalho, você não consegue reter esse talento. Justamente porque hoje, ainda mais na geração que nós estamos, cada vez mais os colaboradores querem coisas rápidas, fáceis e que sejam soluções que resolvam um determinado problema de uma maneira assertiva, né? Um outro ponto importante aqui é entregar excelentes experiências para os colaboradores, né? Acabamos de falar que o customer, o employee experience é tão importante quanto o customer experience, né? Nós temos uma jornada muito grande quando a gente fala de companhias, que é justamente cobrir todas as lacunas. E quando a gente satisfaz o nosso colaborador, ele vai satisfazer o nosso cliente final. E isso para a TI é super importante, porque quando a gente está alinhado com o negócio, você consegue entregar uma qualidade superior dos seus processos. O outro ponto, modernização e automação. Aqui, o Matheus já até colocou um pouco, ele vai mostrar algumas coisas para vocês aqui, mas a parte de automação é algo que eu tenho falado com alguns clientes nessa jornada aqui de Fresh, e a maioria deles, se não 100% dos que eu já conversei, clientes, parceiros, a automação é algo número um, é prioridade número um dentro desse processo de TI. Justamente porque cada vez mais eu tenho times enxutos, eu tenho tecnologias sendo criadas e eu tenho soluções sendo implementadas que eu preciso ter esse time o mais capacitado possível e essa hora ela está ficando muito cara. Então, se eu consigo automatizar os meus processos de TI, os meus processos de requisições, e eu consigo colocar esse agente, esse colaborador, dentro de uma camada para que ele possa ser muito mais estratégico no meu negócio, eu tenho aí um ganho exponencial de mão de obra, eu tenho um ganho exponencial de dinheiro, né, financeiramente falando, porque eu consigo trazer um ROI rápido quando eu adquiro uma solução como a que a gente está trazendo aqui hoje, justamente porque eu automatizo e eu não preciso investir em outro lado, seja em mão de obra, em capacitações excessivas ou coisas desse tipo. E um outro ponto importante, escolher aí uma ferramenta correta de ITSM alinhando TI aos negócios, e não só focando em IT, mas olhando para uma amplitude de tecnologia para os outros departamentos também. E até complementando, Léo, quando nós falamos de automação, a gente esquece um fator muito importante que quando nós começamos a automatizar, que a gente começa a reduzir, é erros humanos, né? Isso é um indicador que normalmente nós não consideramos. E quando nós falamos de automação, às vezes nós pensamos que é um mundo totalmente distante, né? Um mundo que não existe, que, poxa, para eu automatizar, eu preciso ser um especialista em automação. E o que a ferramenta ela traz, e quando eu falo que ela traz
é que nós da Populus também, nós passamos por este processo, né? Estamos passando também por este processo. Nós viemos de outras soluções, agora estamos trazendo todo o nosso ambiente, toda a nossa gestão para dentro do Fresh, que você vê que não é algo tão distante, né? Quando nós falamos de automação, em breve nós vamos mostrar para vocês que é uma ferramenta totalmente low code, ou seja, eu não preciso ser um especialista em desenvolvimento para criar fluxos de automação dentro da ferramenta. Poxa, o que eu tenho de ganho com isso, né? Pô, exatamente isso que eu falei. A gente consegue diminuir a taxa de erro humano. Às vezes você, um exemplo, né? Vamos trazer aqui alguns exemplos. Às vezes nós temos alguns atendimentos e sem querer algum analista, poxa, cancelei esse ticket, cara, e agora? Né? Pô, então vamos reabrir o ticket. Enfim, com essa automação eu consigo também criar etapas para evitar isso. Eu citei um exemplo bobo, mas nós podemos fazer muito mais coisas quando eu falo de automação. E falando um pouquinho, né, Léo, dessas preocupações, eu já tenho duas aqui já, que nós passávamos muito por isso. Por exemplo, visibilidade. Cara, como é que eu tenho visibilidade fim a fim de tudo que está acontecendo na minha operação? Então, eu preciso ter essas informações muito fácil na minha mão, inclusive para tomar decisão, né? Um outro problema que a gente tinha bastante, cara, renovação, né? Como é que eu gerencio renovações? Seja meu licenciamento do Office 365, seja o meu licenciamento do Azure, seja o licenciamento dos contratos que nós administramos e nós temos aqui dentro da Populus. Então, como é que eu consigo controlar isso? Então, era uma loucura. Poxa, cara, vai expirar em 5 dias ali, precisamos renovar. Aí virava aquela correria, então vamos renovar. Só que nós conseguimos prever isso, né? A ferramenta, ela traz uma série de insights e analytics que nos apoiam a trazer essa visibilidade em todos esses processos. Aqui a gente falou de 5, 6 problemas, né? Mas existem vários que vocês enfrentam no dia a dia que a gente consegue trazer para dentro da ferramenta para ela nos apoiar nessas tomadas de decisão. Perfeito. Acho que ninguém melhor do que a Populous que está passando justamente por essa troca de solução, né? Você já tinha uma solução dentro de casa e estão mudando aí para Fresh, né? Acho que já está basicamente implementado. Para contar um pouquinho até do que foi passado com outras soluções e como que a gente pôde agregar aí dentro desse processo, né? Perfeito, Léo. Legal. E aqui está a nossa missão, pessoal. E aí eu estendo essa missão a muitos que estão aqui nesse webinar, que é encantar aí facilmente os clientes e colaboradores, né? Esse daqui é um ponto super importante, é o que a gente bate na tecla todos os dias aqui na Freshworks, que a gente precisa encantar vocês para que vocês encantem também os seus colaboradores, os seus clientes finais, e tudo isso não é possível se a gente não entregar facilidade, se a gente não entregar automação, se a gente não entregar o que tem de mais tecnológico aí para dentro do ambiente, tá? A realidade hoje, né, que a gente vive dentro desse processo e a expectativa que os clientes querem viver é exatamente o que está nesse slide aqui, né? Quando a gente olha para a realidade, a gente vê um cenário fragmentado, eu tenho que buscar acessos em diversos lugares, eu não sei quem aprova a solicitação, eu não sei onde eu peço um licenciamento, eu não sei onde eu peço um hardware, eu não sei onde efetivamente eu relato um problema, eu não tenho visibilidade, isso na visão de usuário. E qual que é a expectativa desse colaborador, né, desse usuário interno nosso? É que eu tenha uma resposta rápida, que seja um processo proativo, que seja um processo único, cada vez mais, de novo, a gente tem pessoas querendo acessar menos quantidade de portais possíveis, né? Menos portais possíveis para que seja uma experiência única, né? E uma experiência simples. O encantamento que a gente tem que dar para os colaboradores, para os usuários, ele não tem que ser um encantamento complexo. Pelo contrário, eu tenho que ser simples, mas eu tenho que ser poderoso por trás disso, né? Eu tenho que ter uma tecnologia forte para que eu possa entregar a simplicidade, tá? Então, isso daqui é algo que ilustra muito essa questão do complexo do manual e o que a gente consegue fazer olhando para essas expectativas, que é entregar algo muito mais simples para o colaborador, tá? Uma experiência simples.
E essa é a tendência, né, Léo? À medida que o mercado ele vai evoluindo, a gente começa a se deparar com soluções mais simples, né, que entregam da mesma forma ou até mais, né, do que outras soluções, porque na verdade ninguém tem todo o tempo do mundo, né, para treinar ali um especialista ou às vezes budget para quê? Para pagar um cara extremamente caro para fazer uma implementação extremamente complexa, né? Então acho que é bem como o Léo pontuou no slide anterior. A missão mesmo da Fresh ela veio para trazer simplicidade, mas robustez ao mesmo tempo. Quando eu digo robustez, cara, o que eu consigo automatizar de forma simples? Né? Deixar o mais for dummies possível para que qualquer pessoa que deparar com aquela tela consiga criar um fluxo que seja operacional e que consiga apoiar de alguma forma. E é assim, às vezes a pessoa ela entra na organização, ela não sabe como solicitar um desktop, ela não sabe como solicitar. E às vezes é tão corrido, né? Não tem um processo de onboarding tão detalhado ou tão preciso que a pessoa passa uma semana, 2 semanas sem acesso. Exatamente. Então, assim, como é que a gente consegue automatizar isso, né? Como é que a gente consegue prever isso e trazer de uma forma mais simples o possível para esses caras, né? E, de novo, né, são custos que às vezes a gente não contabiliza, mas se eu tenho um colaborador que eu tenho pago um salário, tenho custos em cima desse colaborador e fica 2 semanas sem poder trabalhar por algum processo da empresa que não foi bem desenhado, não está sendo executado rapidamente, a gente perde dinheiro aí dentro desse processo. Então, é importante maximizar a capacidade da TI com soluções que vai olhar exatamente para essa agilidade dentro desses processos. Aqui a gente vai comentar e começar a entrar um pouquinho mais dentro do que a gente chama dimensione corretamente seu gerenciamento de serviço de TI, e a gente vai entrar aqui numa lacuna que é muito importante, que às vezes a gente, talvez você que está aqui hoje já tem um ITSM dentro de casa, e esse ITSM talvez seja totalmente customizado ou tem tanto processo que você tem algum problema e às vezes você não consegue sair dele mais. Justamente porque o negócio virou aí um processo muito complexo para que você saia para outra solução e você está amarrado a isso. Então, de novo, o que a gente vem trazer aqui para vocês é simplicidade, uma solução totalmente em SaaS, onde você vai ter atualizações frequentes, sem custos adicionais por isso, e aí é o que a gente vai comentar nos próximos slides aqui. E aí, linkando com isso, o Gartner tem uma pesquisa, né, que foi realizada aí em 2021, mas que é válida até hoje, que até 2023 as organizações gastarão mais de 750 milhões de dólares em recursos não utilizados de software de TI. E aqui a gente entra dentro das soluções de ITSM, aqui a gente entra em soluções de licenciamento que você comprou ou você compra mais e você não tem controle em cima disso, e você, se o usuário precisa de mais uma licença, você vai comprar porque você precisa entregar a tal da produtividade, mas na verdade você já tinha isso dentro de um pacote contratado da companhia, ou você não está utilizando e você não tem controle efetivo. Então, isso ilustra muito o que as companhias vêm passando aí em relação à contratação de soluções. E aí, olhando para, já descendo um pouco mais para a ITSM, aqui a gente traz o que se torna aí uma inaceitável uma solução, né? Quando a gente fala principalmente de ITSM agora, mas isso abrange aí para todos os outros mundos de plataformas de tecnologia. Mas um ponto importante, taxas de plataforma e conectores, né? Você tem que pagar para utilizar a plataforma de uma forma que ela não é clean, né? Os preços que ela traz ali para você. Fora que você já paga mensalmente ou anualmente, você ainda tem que pagar por conectores. Atualizações anuais forçadas, né? Você é obrigado a atualizar e pagar por essa atualização.
complementos que são necessários para as funcionalidades básicas, né? Então, eu tenho esse recurso de gestão de mudanças, mas eu tenho que pagar X mil reais ou X mil dólares para utilizar esse outro recurso. E os recursos que precisam de experiência e de especialistas ou desenvolvedores. Nós somos os mais low-codes possíveis aqui quando a gente fala da nossa solução, justamente porque a gente sabe da complexidade que é ter um desenvolvimento dentro de casa e que é personalizar essas aplicações. E aí, trazendo um pouquinho dessa experiência, eu tive num cliente faz mais ou menos uns 2 meses, e eu estava conversando com ele justamente essa frente de SaaS. E aí, o que ele me dizia Léo, antigamente a gente pegava todos os processos que tinha aqui dentro de casa, né? E simplesmente falava assim, ó, se vira, vamos colocar tudo dentro da sua solução aí, vamos confeccionar, né, isso dentro do seu software. E isso nos gerava aí um elefante branco, porque eu tenho um mundo de informações, de processos que eu não consigo mais sair dali. E o que a gente tem feito, né? A gente tem ido para o tal do Cloud First. Então, eu vou para SaaS, eu entendo os meus processos, entendo os processos que eu tenho no SaaS, e eu faço ali um depara e levo os meus processos para SaaS sem criar toda essa personalização. Mas eu entrego ali, continuo entregando processos efetivos, entendendo o mercado, fazendo um benchmark de processos e entregando uma solução efetiva para os meus colaboradores, né? E, de novo, eu não estou preso àquela solução, eu não tenho ali um elefante branco dentro da minha TI, né? Eu consigo ter controle sobre o que eu tenho ali dentro dos meus processos. Legal? Aqui só um pouquinho dos custos e versus utilização. De novo, linkando a isso, quando a gente olha para uma solução totalmente complexa de ITSM, que você tem lá N mil features, e você não usa nem 10, 20% do que a solução te entrega, né? A gente precisa ter o equilíbrio, né? Do que eu vou ter de entrega, seja de ITSM, seja de TOM, que é a parte de operations, seja da parte de gestão de ativos e de gerenciamento de projeto, e o que eu não vou ter ali, que é o que eu compro e eu não uso, né? A gente precisa ter o equilíbrio na balança de olhar e falar assim, eu vou comprar essa solução, mas eu vou usar efetivamente esses itens que eu tenho aqui, porque, de novo, é investimento, e se a gente não tem controle sobre isso, é investimento jogado fora, tá? Legal. Então, indo nessa linha, o que as organizações elas precisam aí são soluções do tamanho adequado, né? E o que é uma solução do tamanho adequado, né? É uma solução que vai te entregar toda a parte de Service Desk, que é toda a parte de ITSM, efetivamente dito, toda a parte de base de conhecimento, gerenciamento de mudanças, automações, toda a parte de ITAM, que é a parte de gerenciamento de ativos e gerenciamento de licenciamentos, e toda a parte de analytics, que é algo super importante dentro desse processo, principalmente para os líderes de tecnologia. Tá? E o que nós entregamos aqui com a solução Fresh Service é exatamente uma solução intuitiva, né? Onde você tem ali uma plataforma gamificada, uma plataforma onde os colaboradores têm uma visão clean daquilo que eles podem solicitar. O Matheus vai mostrar isso um pouquinho ali dentro da nossa demo. Uma plataforma extensiva, né, dentro desse processo, porque você consegue conectar com N aplicações dentro do nosso marketplace. Uma plataforma inteligente, porque a gente tem toda a tecnologia de IA por trás da plataforma, tanto inteligência artificial quanto machine learning estão acopladas dentro do que a gente chama aqui do Fresh Service, com isso a gente pode consequentemente faz a solução ser impulsionada dentro da companhia, tá? E aqui a gente une a realidade, né, a expectativa e a realidade, entregando todos esses módulos de ITSM, que faz toda a parte de gerenciamento de serviços, parte de ITAM, com toda a parte de gestão de ativos, sendo o seu único CMDB da companhia, e TOM,
olhando aí para todos os alertas, integrando com Zabbix, com Nagios e trazendo tudo isso para dentro da plataforma, você conseguindo correlacionar esses alertas e já criando ali um chamado dentro da própria plataforma, se for um problema, se for um incidente, e já conectando com o ativo, e aí, de novo, a gente começa a criar uma visão e uma experiência única dentro desse processo. Mas toda a parte de PPM, que é a parte de execução de projetos, então você consegue ter ali uma gestão de projetos waterfall, você consegue ter uma gestão de projetos no modelo Agile, né, o modelo Scrum, e toda a parte de ESM, que aí a gente traz uma gestão de serviço unificado, olhando para toda a companhia. Agora eu vou passar para o Matheus fazer a demo, tá? Muito com foco justamente na parte prática disso, né? Para vocês entenderem como que a companhia vai fazer ali o controle, vai ter ali a automação no chatbot, por exemplo, dentro da plataforma, vai ter acesso à base de conhecimento, vai ter acesso à gestão do tickets, analytics. Então ele vai trazer uma visão bem geral aqui para a gente, e depois a gente com certeza vai ter mais sessões aí para ir aprofundando. 1 hora é pouco para a gente falar de tudo que a gente consegue entregar aqui, então está se virando nos 30 para mostrar uma visão ampla e depois a gente, obviamente, cria mais sessões aí com vocês. Com você, Matheus. Perfeito, Léo. E a ideia é justamente essa, tá, pessoal? A nossa ideia aqui é realmente passar uma visão geral da solução. O que que a solução ela consegue nos entregar, o que que a solução ela faz, né? E nós trouxemos essa demo aqui também para instigar um pouquinho vocês, porque qual que é o nosso objetivo, né? Assim como todos os nossos webinars e bootcamps, nós estamos iniciando a nossa trilha aqui com Freshworks, e a ideia é que a gente separe módulos, né, que a gente separe itens dentro da ferramenta para quê? Para a gente trazer para vocês e construir juntos, né? Esse é o nosso objetivo, porque quando a gente fala que uma solução é simples, é aquela, né? A gente faz ao vivo. Então a ideia é trazer vocês para que vocês também façam conosco a personalização dessa ferramenta, a criação de alguns recursos aqui dentro, para que vocês vejam a simplicidade realmente. Então vamos lá. Basicamente, pessoal, essa tela aqui que vocês estão vendo é a tela principal, né, do portal ali de atendimento. Não tem personalização nenhuma aqui, essa é a tela default. Então, quando eu adquiro a solução, ela já me entrega esse portal com todos esses pontos, com todas essas opções. Então, dentro desse portal, eu consigo já fazer uma busca por um ticket, por exemplo. Eu consigo, poxa, eu quero saber aqui, esse seria o nosso MDB, né, os nossos artigos. Então, eu consigo saber, por exemplo, vamos em general, como eu reseto uma senha. Então, aqui eu tenho esse artigo que me mostra como resetar senha. Eu tenho também como reportar um issue, então eu consigo fazer um report in issue criando um ticket, né? Então, por exemplo, eu quero criar um ticket aqui, ó, internet issues, não vou adicionar nada, só vou submeter o meu ticket. Então, a partir desse momento, eu já criei um ticket aqui, tem as minhas informações de solicitante. Aqui eu consigo vincular, por exemplo, com outras soluções, né? Poxa, eu quero criar um link com algum outro issue existente, por exemplo, no Gira, né? Ou não, eu quero utilizar algum outro aplicativo, e já já vou mostrar para vocês que nós temos uma série de aplicativos aqui dentro da ferramenta. Então, aqui eu faço toda a personalização, inclusive, né, algo muito bacana e que a gente utiliza bastante aqui dentro é a parte de discussão, né? Então, eu consigo iniciar uma discussão em cima de um problema, ou seja, eu envolvo todo o meu time, eu envolvo toda a minha camada, por exemplo, de operações ou a minha camada de consultoria, para quê? Para discutir sobre esse problema. Pô, Matheus, beleza, o que que isso vai ajudar? Né? Então, existe uma palavra que todo mundo gosta muito, que se chama colaboração, né? Então, isso fomenta bastante a colaboração e eu consigo reduzir o meu tempo de resolução no primeiro atendimento drasticamente. Por quê? Porque eu tenho mais pessoas envolvidas, eu tenho mais pessoas trabalhando aí nesse ponto, tá? Então, aqui dentro dessa própria ferramenta, eu tenho o nosso Dash.
onde eu tenho todos os meus chamados, eu tenho uma visão geral de todos os dashboards. Então, quando eu falo visibilidade, né, isso aqui é fantástico para gente. Eu tenho uma visibilidade geral, pessoal. Isso aqui é default, tá? Não foi personalizado, já é o que a ferramenta ela nos traz default. Inclusive, a ideia é que nos próximos bootcamps e webinars a gente personalize o nosso, tá? Com informações que vocês veem com relevância. E eu tenho um ponto muito bacana quando a gente fala de gamification, que a solução ela nos traz, é isso aqui, né? Então eu consigo criar um jogo dentro da minha própria ferramenta de atendimento. Pô, Matheus, para que isso, né? Com esse jogo eu consigo engajar o meu time, né? Eu consigo premiar o meu time, eu consigo criar um ambiente aqui dentro que eu vá reconhecendo as pessoas com métricas, né? Um ponto muito importante é métricas. Eu preciso ter métricas para reconhecer o meu time. Então a ferramenta ela permite com que eu personalize isso. Então aqui em configurações, vocês vão ver que é muito simples. Eu tenho uma opção chamada Arcade. Quando eu clico nessa opção chamada Arcade, aqui eu tenho os meus pontos. Como eu vou atribuir esses pontos, né? Então eu tenho pontos que são bônus aqui no First Call Resolution. Satisfação do cliente é importante eu saber a satisfação do meu cliente demais. Então começo a criar um jogo aqui dentro da ferramenta para quê? Para reconhecer os meus colaboradores. E posso criar desafios aqui também, né? Eu posso, poxa, eu quero instigar o meu time ao quê? A escrever artigos, a popular a minha base de conhecimento. Então, aqui nós temos, né? Share knowledge. Ou seja, se a pessoa publicar 5 artigos aqui de soluções que ele escreveu, essa pessoa vai ter um bônus. Então, isso é extremamente importante e eu consigo engajar também dentro do time, tá, pessoal? Legal. Um ponto importante aí, pessoal, é que toda essa tecnologia, né, todo esse portal, ele também tem em português, tá? Então, Perfeito. Exato. que está configurado em inglês, mas 100% português também. Na verdade, é o seguinte, você pode colocar quantos idiomas Tá. você quiser, né? Então, nós fazemos testes aqui também. Hoje o nosso portal é tanto português, quanto inglês, quanto espanhol. Poxa, Matheus, quero utilizar só português. Você consegue também. É muito aquilo que o Léo falou. Você consegue personalizar da forma como você quiser. E quando a gente fala de requisição de serviços, né? Poxa, Matheus, o que seria requisição de serviço? Vamos imaginar o seguinte, né? Nós temos um colaborador que ele precisa de uma aplicação. Eu quero requisitar, por exemplo, um Adobe, ou não, eu quero fazer uma requisição de um outro serviço, né? Um hardware, um dispositivo, um celular, ou não, eu preciso requisitar um headset. Eu consigo gerenciar tudo isso também pela própria ferramenta. Então, esse catálogo, ele já vem, tá, pessoal? É aquilo que a gente comentou. Isso aqui é default, não foi modificado nada. E nós já temos todas essas categorias já pré-configuradas dentro da solução. Então, por exemplo, se eu quero solicitar um aluguel de um veículo, eu posso vir aqui pela própria ferramenta e fazer essa solicitação. Ou não, eu quero solicitar, por exemplo, um Illustrator. Eu posso vir fazer essa solicitação e, de novo, quando a gente fala que a ferramenta ela é integrada, o que eu consigo medir com isso aqui? Eu consigo medir o quão o meu colaborador utiliza a ferramenta ou não. Outro ponto, eu consigo saber o custo desse colaborador. Eu consigo saber qual que é o custo desse colaborador para a companhia, consigo saber também se eu tenho licenças disponíveis ou não, e consigo gerenciar de uma melhor forma toda a camada de software, ou seja, eu consigo me manter em compliance, né? Não existe a possibilidade de eu tentar solicitar um software se eu não tiver esse software dentro do meu estoque. Então, eu consigo fazer a gestão também desse serviço, seja software, seja hardware, ou seja qualquer outro tipo de serviço, né, Léo, que a companhia tenha. Por exemplo, aqui na Populus eu quero solicitar uma câmera, vai. Eu posso vir aqui, criar o meu catálogo personalizado, eu consigo fazer essa solicitação. Perfeito. Ou não, eu quero solicitar um novo dispositivo. Eu consigo vir aqui nesse Service Catalog e consigo fazer todas essas requisições de forma simples. O mais legal aqui, né, pegando esse gancho que o Matheus trouxe da questão de gestão de licenciamento, é que a gente começa a ser mais alinhado ao negócio, né, que é o que a gente sempre
tem falado aqui desde o início. Uma vez que eu tenho ali, por exemplo, alguém me pedindo uma licença de Adobe, eu posso criar um flow de aprovação em cima disso, né? Esse flow ele vai para o gestor desse colaborador, ele vai para a área de compra já vai abrir um chamado para fazer a compra, desde que isso seja aprovado e desde que a IT olhe dentro da plataforma do Fresh Services e entenda se já não existe essa licença ou se não tem alguma licença atrelada a um colaborador que não esteja sendo utilizada e que eu possa atrelar esse outro colaborador. Então só vai para compras efetivamente se realmente não tiver licença e se realmente for aprovado pelo gestor, né? E aí entra todo essa conexão de área de TI com o negócio, né? Porque aqui eu já trago algo muito específico na questão de redução de custos, enquanto a gente fala de ROI, tá? Outra coisa interessante aqui dentro desse processo é que tudo que está aqui de logo, de nome, de cores dentro do seu portal, ele pode ser personalizado, tá? Então a gente consegue colocar o logo da sua empresa, a gente consegue mudar as cores para as cores da sua empresa, e isso tudo fica com a cara do portal da Populous, por exemplo, do portal da empresa Y. Então a gente consegue fazer toda essa gestão para, de novo, entregar uma experiência diferenciada para o seu colaborador. E aí vai desde um serviço de TI, como vocês podem ver aqui, até RH, jurídico. Então, preciso fazer uma solicitação de revisão de contrato com o jurídico, eu posso fazer por aqui. E essas áreas, elas começam a olhar de outra forma para a TI. E ela começa a falar assim, não, eu quero isso daqui para dentro da minha área, né? Por quê? Porque o TI consegue gerenciar lá de uma forma totalmente estruturada e eu também posso trazer esses processos aqui dentro de casa. E para o colaborador, a experiência é unificada, a experiência é simples e ele tem tudo a partir de um único lugar. Primeiro dia do colaborador, foi o meu caso na Freshworks. Eu recebi um link, Lighthouse, acessei esse portal e dali eu parti para pedir todos os meus acessos, para pedir todos os meus equipamentos que eu não tinha ainda. Por exemplo, notebook eu já tinha, mas monitor ou qualquer outro equipamento que eu precisasse e que eu precise, tem ali dentro desse processo, tá? Desse portal. E é muito importante quando a gente fala de processo, porque quando a pessoa ela chega na corporação, ou às vezes até quando a pessoa já está lá há muito tempo, ela não sabe o Onde processo, achar, né? ou a organização não tem um processo muito bem definido, né? Então, às vezes se torna traumático para a pessoa. Um ponto muito bacana que a gente gosta de falar é de onboard de novos colaboradores, né? Então, isso aqui é fantástico, por quê? E lembrando, né, quando o Léo falou ali da automação, todas essas ações eu consigo criar uma automação por trás disso, para quê? Para que eu tenha menos interferência humana possível, né? Então eu consigo fazer todo esse processo. Quando a gente fala de onboarding, um exemplo, entrou um colaborador novo, poxa, preciso criar uma credencial no AD, eu preciso atribuir licença do Office 365 para esse cara, eu tenho que atribuir permissão ao aplicativo A, B, C, D, Z. Então, assim, é uma série de atividades que nós podemos automatizar, né? E um ponto muito bacana é que quando a gente fala de integração, eu consigo integrar o Fresh no meu Azure ou na minha AWS ou no meu Google, enfim, independente do identity provider que você tiver, a gente consegue integrar para quê? Para que a própria ferramenta ela crie esse usuário dentro do AD. Perfeito. Então, por exemplo, no nosso caso é o Azure AD. Eu consigo criar uma automação para que no momento que eu abra uma solicitação de onboarding, que eu passe todas as informações, essa solicitação caia para mim, eu valide todos os acessos e aprovo. No momento que eu aprovo, essa solicitação ela já vai ser criada dentro do Azure AD, com todas aquelas características que nós passamos, né, ali no nosso script, e isso vai ser devolvido para o colaborador falando o seguinte: seu usuário foi criado, a sua senha é essa, pode homologar. E tudo isso também é personalizado, né? Todas essas mensagens. Ou seja, eu tirei a responsabilidade de um analista meu de criar todos esses acessos. Porque normalmente o que pode acontecer, poxa, recebemos o e-mail, gestão de pessoas, enfim, recebemos ali a solicitação via chamado. Cara, preciso criar esse usuário em tal data. Passa a data, você esqueceu de criar.
Aí quando você vê o colaborador, ele já está dentro da Você organização vai lá dar bom dia para ele, sentadinho, ele você chegando, vai né? dar bom dia, você fala assim, poxa, esqueci o usuário desse cara, e agora? Então a gente consegue automatizar isso e, de novo, permitir com que o nosso time dedique tempo, dedique esforço para atividades que realmente são necessárias, né? Não que a criação de usuário não seja necessária, mas existem outros pontos primordiais que devem ser analisados também. Então isso é extremamente importante. Eu gosto muito dessa parte lá. Perfeito. Inclusive permissões, né? Grupos que esse Perfeito. usuário tem que estar no AD, isso a gente consegue automatizar tranquilamente. E indo além, até na criação de máquinas virtuais, né? Então, se tem Perfeito. um time de dev, por exemplo, que precisa de uma máquina virtual lá no Azure, na Amazon, ele consegue colocar ali as informações necessárias, a gente orquestra com essas nuvens e cria essa máquina já para esse usuário, sem, de novo, depender de mãos humanas aí, de time humano para fazer esse tipo de interação. Perfeito, seja criar, seja editar, poxa, eu preciso alocar um novo disco, né? Então eu consigo alocar esse novo disco. Poxa, essa máquina aqui deu problema, preciso criar uma nova máquina, seja na Amazon, enfim, qualquer provedor de cloud, né, dos principais provedores. Poxa, agora eu preciso de uma máquina no Google. Eu consigo fazer essa solicitação. E todas essas informações, pessoal, e todas essas solicitações, nós temos um AI dentro da ferramenta que ele faz o quê? Ele começa a assimilar tudo isso, ele começa a entender comportamento e começa a gerar uma série de analytics para nós. Inclusive, o que, que eu consigo fazer? Eu posso vir aqui e utilizar o VirtualBot, né? Vocês viram que eu abri um chamado ali sobre internet issues, né? Se eu quiser, eu posso fazer uma solicitação para o meu catálogo de serviços, eu posso visualizar os meus tickets, eu posso visualizar quais são as ações, as aprovações pendentes que eu tenho dentro do meu ambiente e posso fazer um questionamento. Por exemplo, aqui, eu abri um ticket sobre internet issues, eu só vou replicar isso aqui, internet issues. Ele já me traz falando o seguinte, ó, você já viu esse artigo? Sabe se esse artigo pode te ajudar? Quando eu clico nesse artigo, ele vai me redirecionar para a nossa parte ali de artigos e eu posso responder se foi usual ou não. Se não foi usual, eu posso fazer o seguinte: eu posso abrir um novo ticket para falar sobre este problema. Não, eu acho que aqui é o mais interessante nesse processo, né, Matheus? É que ao invés do Matheus ter criado o ticket lá atrás, ele poderia ter vindo no chatbot, que é o que vocês estão vendo aqui. Isso, de novo, já está dentro da solução, né? Não é nada que vocês precisam customizar. Tá? A gente tem isso já desde a nossa primeira edição da solução. E ao invés do Matheus ter criado o ticket lá atrás, ele poderia simplesmente ter vindo aqui no chatbot, conversado com o chatbot que você personaliza o nome, inclusive, você pode colocar o nome de qualquer nome de alguém da empresa, de um personagem, qualquer pessoa que você queira, e ele já traz os KBs que estão correlacionados na base de conhecimento, que é uma base que você vai se alimentando, né? Se já não existe dentro da companhia e você importa, vai se alimentando, e isso poderia limitar o Matheus de abrir um ticket e de onerar o tempo de um colaborador, porque se, por exemplo, fosse um problema no roteador, ele for até o roteador ligar e desligar e resolver o problema, ele já não iria abrir um ticket pro IT. Não, mas não resolveu. Ok, aí sim, esse usuário ele tem direito a abrir um ticket ali, mas você tem uma camada inicial tanto de atendimento, do primeiro atendimento, como uma chance de tirar uma carga de trabalho aí do agente. E isso tudo já incluso na solução, sem personalização, pessoal. Show. E pegando esse gancho de VirtualBot, nós temos também um serviço, né, o Service Bot, que você consegue fazer o quê? Você consegue integrar a solução com o Teams, com o Slack ou qualquer outra ferramenta para quê? Poxa, eu não quero vir aqui no portal. Eu quero mandar direto do meu Teams. Então, através do seu Teams, você consegue mandar uma pergunta, mandar uma solicitação e ele faz essa abertura de ticket através do próprio Teams ou através do próprio Slack, tá? Isso, de novo, para automatizar o tempo ali. Poxa, ao invés de acessar o portal ou acessar o VirtualBot, eu quero mandar direto do meu Teams. Será que funciona?
funciona. Então, a gente consegue criar essa integração também. Ótimo. Eu acho que vale, Matheus, mostrar, até para, acho que a gente está chegando próximo do final aqui, mas mostrar aquela parte de analytics, né, que é justamente de uma visão do colaborador ali, do gestor da área de TI, né, do time de TI ali, para entender a performance que os agentes têm tido, né, no decorrer de um período, entender quais são os tickets, entender efetivamente como que a área está apoiando os negócios aí. É uma parte bem completa da ferramenta, né? Que é essa parte de analytics, onde ele traz gráficos bem montados para que vocês tenham uma visão aí gerencial também do negócio. Perfeito, Léo. Vamos lá. Então, aqui na console principal, pessoal, eu tenho esse menu chamado Reporting, que eu tenho alguns analytics, tá? E um analytics bem legal que foi criado, e a gente tem isso também como template, é a satisfação do employee, né? Ou seja, nós conseguimos medir a satisfação do nosso cliente, nós temos que medir também a satisfação dos nossos colaboradores. Então, como é que eu consigo medir isso, né? Eu posso criar uma série de survey, eu posso pegar ações, né? Ou, como eu disse, né, nós temos uma ferramenta de AI aqui dentro, que ele mede o comportamento dos nossos colaboradores. Eu consigo saber como é que tá. Eu consigo saber como está a experiência do meu colaborador, se ele está com algum problema, se ele tem algum erro, por exemplo, em um processo, se tem algo que a gente pode melhorar. Eu posso criar uma série de services aqui, né, como esse exemplo aqui, Service Score, que eu consigo medir como é que está realmente a experiência do meu colaborador com as ferramentas, com os processos, com os atendimentos, com as ações, né, com as estratégias que nós estamos adotando dentro do nosso ambiente, que é algo que nós deixamos para saber como. Geralmente um feedback, né, que acontece ali 2, 3 vezes ao ano. Então a gente consegue trazer isso de forma mais intuitiva e de forma mais cadenciada. Eu consigo ter mais na minha mão como é que está essa experiência, como é que está esse atendimento dos nossos colaboradores. E tudo isso ele faz baseado nas pesquisas que são surveys que são enviados automaticamente no fechamento de um ticket, por exemplo. Então, tem toda uma customização que é possível fazer baseado nas métricas da própria companhia, né? Para trazer esses resultados. Legal. E o último ponto, pessoal, até para a gente encerrar e não tomar muito tempo de vocês, até para deixar também vocês aí um pouco mais curiosos, né? Nós começamos a nossa apresentação falando de gerenciamento SaaS, né? Então, quando eu falo de gerenciamento SaaS, a console, a própria ferramenta, ela traz uns assets management, ou seja, eu consigo tanto gerenciar clouds. Poxa, Matheus, o que seria esse gerenciamento da cloud? Eu consigo gerenciar toda a minha tenant, saber quanto que eu estou consumindo, o que eu estou gastando, o que efetivamente eu estou utilizando, o que efetivamente eu não estou utilizando. Eu consigo inventariar tudo aquilo que eu tenho disponível na minha cloud para ter uma previsibilidade de forma mais detalhada, né? Então, eu consigo trazer mais detalhes sobre o meu ambiente em cloud. E quando a gente fala de gerenciamento SaaS, nós temos alguns problemas, né? De novo, um problema chamado visibilidade, uso de aplicações e um outro que é renovação, que eu comentei anteriormente. Então, quando a gente fala de visibilidade, né? Hoje, na sua companhia, você consegue saber quais são os aplicativos que são usados e quem usa, né? Ou seja, você tem um controle de quem usa efetivamente ali um project, ou quem usa efetivamente um Office 365, um E3, por exemplo, você consegue saber quem utiliza, por exemplo, efetivamente o Monday ou qualquer outra solução SaaS, né? Então, a ferramenta ela consegue te trazer esses detalhes, quem usa, qual a frequência que usa, se está utilizando muito ou não, se não está usando, porque o que acontece? Às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu preciso de uma licença, por exemplo, do Monday. Você disponibiliza essa licença e essa licença nunca foi utilizada por essa pessoa. Então, a ferramenta, ela traz uma estimativa de redução de custos para a gente, né? Por exemplo, poxa, se você desalocar essa licença que não está sendo utilizada, você vai economizar X dólares por ano.
Então a ferramenta ela consegue trazer isso. E quando a gente fala do uso, né, qual a frequência do uso, essa inteligência artificial também mostra para a gente, fala assim, ó, de acordo com os recursos que o seu colaborador está acessando, ele não precisa desse licenciamento. Ele te sugere um outro licenciamento para quê? Visando novamente, pessoal, um gerenciamento efetivo de aplicações SaaS, porque não é simplesmente disponibilizar, a gente tem que saber se realmente está sendo utilizado ou não. Teve uma pesquisa que foi realizada, acho que recentemente, que fala que as organizações elas gastam uma média de US$ 3.000 por mês com os colaboradores em aplicações SaaS, né? Então vamos fazer uma continha aí, né? Multiplicar isso aí a quantidade de colaboradores que nós temos dentro da organização e vamos avaliar se realmente esses colaboradores utilizam essas aplicações dessa maneira. E um outro ponto importante também, que eu havia comentado, é a renovação, né? Então, saber quando eu tenho que renovar o meu Office 365, isso é importante ou não? É demais, né? Saber quando eu tenho que renovar, por exemplo, a minha licença de Adobe ou a minha licença de Photoshop, enfim, da aplicação que você utiliza. Então, tudo isso a ferramenta ela consegue gerenciar também, né? Trazendo essa visão de custos e, de novo, trazendo uma visão de automação. Ou seja, cria um ticket, esse ticket, através do Automator, ele vai na minha cloud, ele faz essa requisição, ele atribui licença do Office, do Monday, dessas soluções SaaS, enfim, eu posso criar máquina, inclusive está no roadmap, tá, pessoal? Nós havíamos conversado anteriormente, mas tem no roadmap aí a integração também com o Citrix Cloud, ou seja, a ideia é que em breve, através de um ticket, você consiga provisionar uma máquina através do Citrix, você consiga publicar uma aplicação através do Citrix e consiga gerenciar e atribuir recursos através do Citrix pela ferramenta do Fresh, tá? Obrigado pela presença de vocês, obrigado pela participação. Conto com vocês nos nossos próximos webinars, nos nossos próximos bootcamps. E a ideia é que os nossos próximos sejam mão na massa, que vocês também nos apoiem ali na personalização, na construção de um orchestrator, no gerenciamento de SaaS, para a gente fazer isso a 4, 8, 12 mãos aí. Léo, muito obrigado, cara. Obrigado pela presença, obrigado pela participação e pela parceria de sempre aí. Legal, eu que agradeço, Matheus. Obrigado a todo o time Populus aí, todos os clientes e amigos aqui que participaram dessa sessão e contem com a gente aí, o que vocês precisarem, estamos à disposição. Um abraço e excelente semana, né? Hoje é só terça ainda. Hoje é terça, Boa. terçou. Obrigado, Valeu, pessoal. pessoal. Tchau, tchau. Valeu.